só os investimentos de longo prazo têm importância dentro de uma carteira de investimentos. Os investimentos de curto prazo têm total importância e estão totalmente em linha com um planejamento financeiro de longo prazo. Porque no meio do caminho até a sua independência financeira lá no longo prazo, vão existir viagens, imprevistos e tudo isso tem que estar dentro do orçamento para que você consiga atingir o seu objetivo macro, que é a independência financeira. E nesse vídeo eu vou te mostrar para que serve e vou te dar também algumas opções para você investir para investimentos em curto prazo. E aqui eu já deixo claro que não é para ganhar dinheiro rápido, não é nesse sentido. O sentido aqui é ter um planejamento completo e adequado para que você consiga ter a sua reserva de emergência, viajar até que você atinja a sua meta financeira principal e também tenha dinheiro para pequenos imprevistos ao longo do tempo. Não é dinheiro rápido, e sim dinheiro investido de forma inteligente. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Nesse vídeo eu vou te falar alguns pontos. Primeiro deles, o que é investimento de curto prazo. Segundo ponto, estratégia de investimentos de curto prazo. E terceiro ponto, as melhores opções para investimento de curto prazo. Em primeiro lugar, o que são esses investimentos de curto prazo? São estratégias financeiras com o objetivo de entregar retornos financeiros em um curto espaço de tempo, geralmente para algum objetivo que não é tão para frente, não é tão longo prazo. Aí, para vocês entenderem o contexto melhor, o que eu, Nicolas, considero um investimento em curto prazo? Curto prazo, de 1 a 5 anos, médio prazo, de 5 a 10 anos e longo prazo, acima de 10 anos. Então, em investimentos em que você precisa do recurso entre 1 a 5 anos, são investimentos de curto prazo. E isso é independente do que você vai usar. Seja comprar um carro de presente, comprar um carro para você, fazer uma viagem, você sabe que vai ter algum imprevisto que já está previsto no orçamento dentro de 5 anos, tudo isso serve para investimentos de curto prazo. E esses investimentos, eles se caracterizam por dois pontos principais: alta liquidez e uma segurança mais alta do que o normal. E, consequentemente, nós vamos abrir mão de um pouco da rentabilidade. Em seguida eu vou explicar para vocês o tripé dos investimentos para vocês entenderem melhor esse conceito. Eu vou estar deixando aqui na tela uma imagem que mostra justamente isso, que são 3 pontos e formam um triângulo: risco, rentabilidade e liquidez. Vamos no exemplo de curto prazo. O que eu falei que nós precisamos de investimento de curto prazo? Baixo risco, alta liquidez e uma rentabilidade baixa. O que nós percebemos aqui? Que geralmente quando queremos duas pontas desse triângulo, uma delas tem que ficar de fora. Por exemplo, em investimentos de longo prazo, o que nós queremos? Um risco um pouco mais alto, porque esse risco vai se diminuir ao longo do tempo, e consequentemente uma rentabilidade mais alta. E como é de longo prazo, a liquidez vai ser deixada a desejar. Então nós temos sempre que levar em conta esses 3 pontos antes de tomar uma decisão de alguma aplicação. Nós temos que saber exatamente qual o prazo, principalmente, que nós vamos deixar o recurso investido. E depois, precisamos pensar no risco e na rentabilidade. Geralmente, quanto maior o risco, tende a ser maior a rentabilidade. E quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Lembrando que tudo isso que eu comentei, não é só necessário saber esses 3 pontos do tripé dos investimentos, mas também definir metas financeiras adequadas ao teu perfil. Por quê? Muitas vezes eu posso falar, tenha dinheiro investido em curto prazo. Só que para você não é necessariamente só ter dinheiro investido no curto prazo. Talvez você nem vá usar no curto prazo esse recurso e pode destinar a completa totalidade do recurso para o longo prazo. Diferente de algumas pessoas, eu me boto incluso nisso, que eu gosto de viajar. Então, no curto prazo, eu vou ter investimentos dentro desse prazo, aplicados ali até 5 anos, com uma rentabilidade média para baixa, mas vai ter uma alta liquidez e um baixo risco para que eu tenha certeza de que eu não vou perder esse patrimônio até 5 anos investido. O segundo ponto aqui desse vídeo: as pessoas que investem no curto prazo e que se dão bem e também investem no longo prazo e que se dão bem, são as pessoas que deixam o like nesse vídeo, compartilham esse vídeo com outras pessoas e também se inscrevem nesse canal para me dar uma força. Vamos lá agora, de fato, para a segunda parte desse vídeo, que são as estratégias de investimento de longo prazo.
Existem algumas estratégias de investimentos que você pode usar, que são os CDBs de liquidez diária, Tesouro Selic, que é um título público federal, fundo de investimento, de renda fixa, principalmente para curto prazo. Eu vou explicar para vocês melhor cada um desses investimentos em seguida na terceira parte desse vídeo. Então vamos lá para a terceira parte, quais as melhores opções de investimentos de curto prazo. Eu mencionei ali para vocês CDB de liquidez diária, Tesouro Selic e fundos de liquidez, principalmente de renda fixa. Vou explicar para vocês cada um deles. O CDB de liquidez diária, ele é um título de emissão bancária, ou seja, ele é emitido por um banco. E o que significa isso? Eu não vou entrar na parte técnica, até porque não faz sentido, não é um vídeo sobre CDB. Inclusive, comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo sobre o que é de fato um CDB e destrinchar ele desde o início até o final. Me comenta aqui que eu faço um vídeo sobre. Mas voltando aqui, o CDB ele é um investimento que pode ser de liquidez, como pode ter um prazo mais longo, mas vamos pensar no de liquidez para que a gente pense em recursos de curto prazo. Ele é um investimento em que é coberto pela FGC, ou seja, até R$250 mil investidos, se aquela instituição que emitiu um certo CDB quebrar, você vai ter R$250 mil garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Um CDB de liquidez diária, ele geralmente gira em torno de 100% do CDI, 102% do CDI em casos bons. O Tesouro Selic, ele é basicamente a mesma coisa que um CDB, só que é emitido pelo Tesouro Nacional, pelo próprio governo. E ele vai render a Selic. E a Selic e o CDI, a Selic geralmente é 0,1% a mais do que o CDI. Então você vai levar uma fatia um pouco maior investindo no Tesouro Selic. Também é uma aplicação com liquidez diária, com baixíssimo risco, inclusive o menor risco do país. A aplicação que menos tem risco é o Tesouro Selic. E tem uma rentabilidade hoje que está relativamente alta, nos patamares de hoje que eu estou gravando esse vídeo, que a taxa Selic está em 13,75. E o terceiro ponto são os fundos de liquidez diária, que são fundos de renda fixa. Eles investem em diversos tipos de aplicações, LCI, LCA, CDBs, títulos públicos federais, enfim, depende de cada estratégia de cada fundo. E esses fundos, você tem que cuidar bastante com o tempo de resgate dele. O ideal é que seja D+1, ou seja, se você resgata hoje, o dinheiro está amanhã na conta. No máximo isso, mais que isso, pode acontecer algum imprevisto no meio tempo em que você precisa do dinheiro mais rápido do que o fundo entra na conta, então isso vai te prejudicar. Então cuida bastante dessa parte. É um fundo, se for nos moldes de renda fixa mais conservadores, você vai levar um risco bem menor e uma rentabilidade média para baixo. Lembrando que essa não é uma aplicação com foco em ganhar dinheiro, e sim preservar esse dinheiro e ganhar pelo menos da inflação aí ao longo desses 5 anos. Investimento de curto prazo não tem muito mistério. É só você aplicar nesse tipo de investimento que eu te passei, nessas estratégias que eu te passei, e esperar até você utilizar o recurso. Investindo uma vez, investindo mês a mês, independente. Você vai investir e esperar até usar o recurso. Não tem muita estratégia no meio tempo para que você fique mexendo de um lugar para o outro. Não, isso são casos bem específicos em que tem assim algumas oportunidades de curto prazo, mas geralmente não é o que acontece. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!